Olá pessoal, tudo jóia? Então hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a série do livro Boa Nova. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1. Antes, eu gostaria de dar um pequeno recado. Vocês vão perceber que nesses 3 primeiros episódios eu estarei gravando aqui da minha casa mesmo. Então vocês vão ver que eu vou estar sentadinho aqui numa cadeira e tudo. E do episódio do capítulo 3 em diante, vocês já vão ver que eu estarei em um centro espírita, num formato mais de palestra, porque esse foi um trabalho que já foi iniciado, entretanto nós começamos o registro apenas a partir do capítulo 3. E aí, para não ficar faltando nessa nossa série, eu me comprometi a fazer esses 3 primeiros, que não tem ainda registrado em vídeo. Então, se vocês observarem essa diferença, não precisa se assustar. Mas vamos continuando aqui ao que interessa, Então, hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 1 do livro Boa Nova, que tem como título Boa Nova mesmo. E Boa Nova e Evangelho é a mesma coisa. Evangelho que quer dizer uma boa notícia. Humberto de Campos ele vai registrar para nós aqui um pouco de uma figura que talvez não é do conhecimento de todos, mas é a figura de Otaviano Augusto. Otaviano Augusto, ele era sobrinho neto de Júlio César, aquele mesmo, o César romano. Então nós vamos estudar um pouco de Otaviano Augusto. E o Otávio, ele não era um herdeiro legítimo de Júlio César. Ele era, na verdade, um neto de Júlia, que era irmã de César. Assim, o tio-avô, que era Júlio César, interessou-se em seus potenciais de inteligência, de dedicação, de astúcia, e deu a ele uma educação nobre e o adotou em seu testamento. Então, Júlio César considerava Otaviano como um filho do coração. Ele o adotou, inclusive documentou isso no seu testamento. Assim, após Júlio César ser assassinado, Otávio, que estava então com 19 anos, ele fica sabendo e vai até Roma. E ele vai até Roma para exigir os seus direitos de herdeiro. Então é isso aqui que acontece. Júlio César ele é assassinado por conta de alguns que almejavam o poder, então ele é assassinado, e assim que Otaviano fica sabendo, ele se dirige até Roma. E ele é inclusive aconselhado por algumas pessoas próximas a não fazer isso, visto que seria muito perigoso, pois seu tio-avô acabara de ser assassinado. O que será que aconteceria com ele, que era apenas um jovem garoto e ainda muito subestimado? Mas ele, com muita coragem, vai e se posiciona. Mas em meio a toda aquela questão do poder e do jogo político, todas as pretensões de Otaviano Augusto eram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Então ele chegou, queria ali dominar, ter uma representação de poder, entretanto todos os seus objetivos eram de certa forma frustrados. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram a aparecer, tendo início no segundo triunvirato. Isso aconteceu em mais ou menos no ano 43 a.C. E o que vem a ser, então, um triunvirato? Um triunvirato é um governo de 3 homens. Então, assumiram o poder Otávio, que era um herdeiro, assumiu também Marco Antônio. Marco Antônio esse que era um importante político e militar romano no período final da República. Então ele estava sempre ali juntamente com César. Ele era um dos generais. E sendo um general do Império Romano, ele participou de algumas campanhas militares de dominação, onde o Império Romano conquistou territórios. E tem também, compondo esse triunvirato de 3 membros, Otávio, Marco Antônio e Emílio Létipo.
Marco Emílio Lépido, que era da família, uma família renomada, né, dos Lépidos. Era um político, um homem influente ali da época. Entretanto, passado um tempo, Lépido tenta dar um golpe. E tentando dar esse golpe, ele acaba sendo expulso daquele governo de 3 homens. Sendo assim, permaneceram apenas Otaviano e Marco Antônio. E Otaviano, que era muito esperto e astuto, tomou para si, então, aquela parte que era correspondente ao Lépido. E então ele ficou com aquelas terras. E passou mais algum tempo. Em seguida, depois de alguns anos, Marco Antônio entrou em conflito com Otávio. E o Otávio venceu. Marco Antônio foi aquele que, após Júlio César, também caiu nas graças da rainha do Egito, Cleópatra. Então ele também se envolveu e, inclusive, isso foi um dos motivos que motivou ao Senado romano a fazer parte ali daquela união, juntamente com Otaviano Augusto, contra Otaviano, né? Porque até então ele não tinha o título de Augusto, mas juntamente com Otaviano, para ir enfrentar, depois de uma preparação de 4 anos do seu exército, o Marco Antônio. E ele sai vitorioso. E após essa vitória, então, Otaviano se torna o primeiro imperador romano. Porque antes o regime era de república, era quase uma aristocracia, mesmo com César, Júlio César, que foi um ditador. Mas Otaviano Augusto, que foi esse que tomou a primeira vez esse cargo de imperador. E começa assim a se chamar Caius Júlio César Otaviano Augustus. Então, depois do seu tio-avô tê-lo adotado, ele já detinha, né, em nome essa posição de Júlio César, e aí ele se junta a esse título que ele ganha, que é o título de Augusto. Então ele não se chama apenas Otaviano agora, mas Otaviano Augusto. Augusto, que quer dizer o divino, aquele que é diferente. E por isso, os historiadores do Império Romano sempre observaram com certo espanto os profundos contrastes na gloriosa época de Império de Augusto. Então, enquanto Augusto era o imperador, todos os estudiosos que perpassaram por esse período registravam com um certo espanto algumas contrariedades que ali estavam, alguns contrastes que não eram comum do governo romano à época anterior a Augusto. Seria como, vai registrar Humberto de Campos, se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. Em breve, todas as legiões se entregavam, sem resistência, ao filho do soberano assassinado. Então Humberto de Campos diz o seguinte para nós: olha, seria como se estivesse acontecendo uma abençoada renovação. Os corações estavam pressentindo e os outros territórios, as outras nações, se entregavam, sem muitos esforços, ao domínio de Otaviano. Então Otaviano, juntamente com seu poder bélico, né, de Roma, não precisava muito derramar sangue, pois as outras potências, os outros países ali em torno, né, se rendiam a ele. Iniciava-se então uma nova era com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande e maior império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava agora numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Então, depois de muitos períodos de dominação, períodos de intervenção que desencadearam diversos conflitos, nós vamos encontrar agora um período de paz, um período de tranquilidade para o povo romano e para aquela região ali, né, da Europa, norte da África, um pedacinho da Ásia. Era agora um período de paz, nunca antes vista, porque sempre haviam conflitos.
Um hino de paz estava sobre Roma, indo até as províncias mais longe e aos plebeus anônimos que cantavam de alegria. Então fala que aquele clima de paz, ele se espalhou. Aquele clima de paz começou a emanar por toda a região. E mesmo os mais pobres, mesmo aqueles mais debilitados, conseguiam sentir. Anônimos plebeus já cantavam de alegria, cantavam de júbilo. Esse período, que foi de 27 a.C. até 180 depois de Cristo, ficou conhecido como Pax Romana, ou, em outras palavras, a paz romana. Foi o período de maior estabilidade, de maior tranquilidade durante toda a história do Império Romano. A essa época, como não é de se estranhar, né? Como é antes de Cristo, Cristo ainda não havia encarnado. Mas parecia até que já se podia ouvir, como está registrado em João capítulo 14, versículo 27. A minha paz vos dou. Então parecia que já se ouvia aquelas mensagens, né, de muito carinho, de muita delicadeza do Mestre, quando ele diz que a sua paz ele nos dá. E talvez pode ser que era isso que era o sentimento à época. Espíritos nobres das artes lá estavam encarnados. A paisagem romana nunca reunira tamanhas inteligências como naquele tempo. Então foi um período que grandes intelectuais estavam encarnados em Roma, estruturando diversas obras artísticas, culturais, arquitetônicas. Foi um período então de muito crescimento, crescimento material, crescimento mesmo moral daquele povo que ali estava. Entretanto, mesmo com todos aqueles sucessos, a saúde do imperador Otávio era bem precária. Ele tinha sempre manchas na pele e as pernas se encontravam enfaixadas, sempre enfaixadas. Seu tórax era bem frágil e isso ocasionava a ele constantes resfriados e diversas enxaquecas. Então, mesmo com todo o poder militar, com todo o prestígio e honradez que havia a Augusto, ele também padecia enfermidades, ele também padecia chagas, mostrando a nós, numa lição assim nas entrelinhas, que o poder do mundo não significa necessariamente não encontrarmos problemas, não encontrarmos ali dificuldades da jornada evolutiva. E nisso, continua então Humberto de Campos dizendo que certa vez o imperador se viu humilhado no campo do íntimo, por ter que exilar a sua filha por conta de sua vida de condenáveis escândalos. Então, certa vez, algo como que feriu o coração de Augusto, porque ele se viu numa situação delicada, uma situação complexa, tendo que exilar a sua filha, porque a vida dela não era digna, teve ela ações condenáveis. E para piorar, um tempo depois ele teve que tomar a mesma atitude diante da neta, que seguia os mesmos caminhos. Certa vez também ele foi surpreendido em seu núcleo doméstico ao descobrir que a esposa tinha muitos trâmites, tinha muitos planos de envenenar os descendentes mais diretos. Então olha que amargura para aquele coração de Augusto, sabendo que no seu núcleo familiar haviam conflitos. Ele, que era o homem mais poderoso da terra à época, estava padecendo feridas, estava sofrendo ataques, estava sofrendo no campo do íntimo, do sentimento, no lugar às vezes onde a gente menos espera, que é na nossa casa. Mas nós vamos entender, né, com o auxílio da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que é no nosso lar que nós encontramos as maiores dificuldades, porque é no nosso lar que nós nos deparamos com inimigos de outrora, com espíritos que às vezes estão magoados com algumas ações que nós tivemos.
e hoje nos são conclamados, né? Eles nos chamam, nos conclamam para poder consertar. E às vezes de uma maneira mais dura, de uma maneira um pouco mais desgostosa, fruto de uma mágoa, de um rancor que não foi ali resolvido. Então, Augusto não tinha uma realidade diferente de nós, pois o poder no mundo não nos garante uma paz espiritual, não nos garante uma consciência tranquila. E continua então, experimentando na família aquela maior angústia no campo do sentimento. Ele continua. Mas apesar disso, ele honrava os seus valores. Apesar de todas essas dificuldades no campo doméstico, Augustus ele tinha objetivos. E ele honrava a família, ele regenerava costumes do Império Romano e ele reorganizava o modo da estruturação como estava posto aquele império grandioso. É por isso que ele reformou os sistemas de tributo, ele estimulou casamentos, ele também promovia jogos, alimentava os pobres, criava leis de harmonia e justiça e criou diversas estradas, o que veio até a desenvolver para nós um pouco assim de uma cultura, uma tradição à época que dizia que todos os caminhos levavam a Roma. E não é de tudo equivocado, visto que as estradas que lá haviam eram estradas romanas e conduziam, para a capital do império. Então não era de se estranhar que todas as estradas de fato levassem a Roma. E como nós podemos ver aqui então, Augusto César trabalhou bastante. Ele trabalhou muito. Ele teve uma dedicação assim a questões que às vezes eram um pouco renegadas, Questões que às vezes eram um pouco distanciadas das obras dos mais poderosos, dos mais nobres, se importar com as pessoas que não foram tão agraciadas assim com os bens materiais. E tudo isso Augustus se importava. Otaviano tinha esse carinho, tinha esse cuidado. Lógico que alinhado à sua grande inteligência e astúcia também, Não podemos menosprezar todos esses atributos da razão, mas também nós não podemos negar aqui que tinha algo nele diferente. Algo nele que o fez, responsável por essa modificação ao contexto da época. E mesmo quando ele estava triste, por conta dos dissabores, da vida em família, ele se emocionava, porque chegava mesmo a chorar, observando festa dos populares, a alegria das pessoas do império, mesmo aqueles mais pobres, que cantavam louvores a Roma e a César, a ele mesmo, Então ele chegava a ficar tocado, sensibilizado ao perceber que as pessoas ali cantavam com alegria, com júbilo, com satisfação, hinos a Roma, ao Império Romano e a ele, o imperador, o César. E acabava que até mesmo os carros de triunfo esqueciam, por algum tempo que seja, as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. Então, durante aquelas cantorias, durante aquele período de paz, durante aquele período de harmonia, mesmo os carros de triunfo, que eram utilizados como instrumentos de guerra, de dominação, instrumentos assim de intimidação para os outros povos, eles silenciavam. E em silenciando por algum tempo, as palmas de sangue se encontravam ali, naquele momento, um pouco distanciadas da realidade daquele povo. E isso era muito diferente, visto a todo o costume que havia sido mantido por aquele império. Ele ganhou até mesmo um mês com o seu nome, um mês em sua homenagem. O Senado romano trocou o nome do mês Sextílios para Augustus, que hoje é o mês de agosto, em homenagem a esse imperador.
Então nós vamos percebendo todos esses detalhes, onde ele era bem reconhecido com as coisas que fazia e principalmente por conta do valor que dava às pessoas que compunham o império junto dele. Ele foi o mais estável imperador, aquele que mais trouxe alegrias ao seu povo, tendo seu nome eternizado no século vindouro. Então todos começaram a conhecer, depois, na história, como o século de Augusto, o século do divino, daquele imperador que ergueu o Império Romano, onde para muitos estudiosos foi ali que se fundou Roma, como nós conhecemos dessa grandiosidade, que foi outrora. E muitos historiadores, quando estudam esse período, ficam encantados com o governo de César, por ver como ele geria as pessoas, as questões administrativas, como ele lidou com as questões mesmo bélicas, as questões de confrontos, de conflitos, tanto entre o povo como também entre as outras legiões ao entorno do Império Romano, e como ele fez para manter esse estado de pax romana, de paz, durante muito tempo. Então os historiadores, ao estudar, se sentem assim, emocionados, ficam de fato encantados, sensibilizados com todo esse arcabouço de talento, que tinha César Augusto. Entretanto, o que os historiadores e os estudiosos não sabiam era que o século Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova, foi um período em que a esfera do Cristo se aproximara da terra. Não mais os espíritos belicosos, porém, outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Então, que as pessoas que às vezes estão atreladas aos pesados fardos da matéria não conseguem entender é que àquele momento se aproximava espíritos diferentes à terra, espíritos mais caridosos, espíritos mais forjados na dor e no sofrimento, cultivando em si novas maneiras de amar, espíritos esses que preparariam a estrada para a vinda do Mestre. Se encontrava no planeta aqueles que fariam, que construiriam as estradas e os caminhos para a vinda do Senhor, e os que se transformariam em seus seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então a pleiade do Mestre já estava se aproximando da Terra. Alguns já haviam encarnados, outros estavam se preparando para encarnar. Espíritos de renome, espíritos belos, que colaboraram conosco de maneira inigualável. O que seria de nós sem uma Maria de Nazaré, sem um José da Galileia, um João Batista, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Simão Pedro, seu irmão André, João Evangelista, Tiago Menor, Tiago Maior, Tadeu, Judas? Quantos espíritos que vieram juntamente do Mestre para dar uma impulsionada acerca da nossa evolução moral. E tantos outros que trabalharam às vezes anônimos e apenas com a revelação do Espiritismo, com o auxílio de Emmanuel, nós podemos conhecer. Através de livros como Há 2000 anos, 50 anos depois, mas todos esses espíritos sempre ali ao cuidado do Mestre, sempre afinizados com a esfera superior, por isso que modificou a paisagem mental da Terra àquela época. Apesar de ser um César, Otaviano também era homem, era humano, como nós, imperfeito, tinha suas dificuldades. E o que fizera do seu reinado ser como foi, não era apenas o seu intelecto, tampouco a sua razão, ou mesmo sua astúcia e dedicação, mas antes era a vinda do Senhor, nosso Mestre Jesus. Então o que fizera
as pessoas se sentirem mais harmoniosas em relação uma com as outras, se sentirem num estado mais de paz, um estado mais tranquilo, mais calmo, mais amoroso. Não era apenas os atos políticos de César, os atos políticos de Augusto, mas sim a aproximação das vibrações celestes e divinas do Divino Cordeiro, daquele que gravaria para nós em ferro como brasa em nossos corações as mensagens do Evangelho. Com a sua própria vida, era Jesus, esse Espírito de uma grandeza para nós ainda hoje inimaginável, que se aproximava da terra, preparando-se para encarnar. Podíamos sentir, como que inconscientemente, que estávamos num limiar da transformação. Iria chegar na terra, finalmente, o sublime emissário, porque se Emmanuel nos diz que o Antigo Testamento é o homem pedindo auxílio a Deus, pedindo respostas a Deus, perguntando, a segunda revelação na figura do Mestre, o emissário divino, é a resposta celeste de Deus, que é nosso Pai e Mãe nos céus, frente às nossas indagações da alma, frente às nossas indagações do âmago do nosso ser. Jesus é a resposta de Deus para os nossos conflitos, as nossas complicações, nossas dificuldades e mesmo nossas falhas morais, aquelas que mais nos atrapalham na jornada evolutiva. Era então o clima de festa estabelecido, o clima de noivado, como ficou registrado mesmo na primeira ação de Jesus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, intitulada As Bodas em Caná da Galileia, onde o Mestre escolhe justamente uma festa de noivado, de casamento, para poder realizar o seu primeiro feito, em transformando a água em vinho. Passagem essa de fato cheia de simbolismo que não convém adentrarmos hoje. Entretanto, vale ressaltar que o Mestre sempre quis, e é por isso que ele escolheu esse contexto para atuar a primeira vez, o Mestre sempre quis uma relação de intimidade conosco. Porque naquela época, a figura do casamento era a relação mais próxima que havia entre dois seres. Então Jesus estava na festa de noivado, como nos narra Humberto de Campos aqui. Era esse clima que pairava sobre todo o Império Romano, mesmo sobre a Judéia, a Galileia, que eram regiões que também foram dominadas. Era todo esse clima que pairava por ali, porque nós sabíamos no íntimo que Jesus chegaria e faria uma proposta de aliança para conosco, de intimidade para conosco, de parceria para a construção do reino de Deus nos nossos corações e dos nossos corações para toda a humanidade, para todo o orbe, para toda a terra. Depois dessa festa dos corações, ficaria, o Evangelho como o livro mais vivaz, o mais formoso do mundo, construindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. Então fala que o Evangelho ele seria registrado, ele ficaria como um livro roteiro, o livro para nós que serve como dicas, como instrução do céu para todos aqueles espíritos que jornadeiam na terra, para todos nós que estamos peregrinando aqui nesse momento de transição, pois nós sabemos que o nosso verdadeiro lar não é aqui. Nós estamos distante da pátria real, que é a pátria espiritual. Entretanto, nessa viagem que aqui viemos a fazer, é necessário trabalhar, pois foi esse o compromisso assumido. E que nós não nos esqueçamos do roteiro. Esse roteiro que é o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Então nós vamos encontrar aqui
o Evangelho como esse manual do amor, nos instruindo acerca das nossas afeições, como direcionar o nosso sentimento para aqueles que amamos, trazendo para nós o Evangelho com clareza, tudo o que é necessário para compreendermos as três formas de amar, os três modos do amor: o amor para conosco mesmo, o amor para com o nosso semelhante e o amor para com Deus, que é nosso Pai e Mãe nos céus, acima de todas as criaturas. Então nós vamos encontrar no Evangelho essas instruções, esses direcionamentos, frente a todas essas modificações que devemos fazer no nosso ser. A reforma íntima que tanto almejamos está descrita passo a passo no Evangelho e ainda mais delineada, ainda mais esmiuçada com o Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, que traz para nós em pormenores aquilo que Jesus trouxe como metáfora, como símbolo por conta da nossa ainda pouca inteligência moral e sentimental para compreender a abrangência do reino. Hoje o Espiritismo nos traz com maior clareza, mostrando a nós que agora não tem jeito. Estamos com a faca e o queijo na mão. Ou melhor, estamos com todos os recursos necessários para o aprimoramento do nosso ser. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa, assim como os evangelistas vão descrever, numa gloriosa noite de Natal, onde pastores humildes e simples saem, orientados por uma estrela, e vão buscar o Mestre que tanto aguardavam. E termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, renovada, que foi entrevista por João Evangelista nas suas divinas profecias do livro Apocalipse. Então, apesar do Apocalipse, tem algumas coisas assim, mais difíceis de suportar, algumas descrições que amarguram o nosso coração, nos deixam de certa forma receosos, apreensivos. Mas a questão aqui é que nós paramos a leitura. Nós paramos nessas coisas que chamam mais a atenção, nas tragédias, nas acepções simbólicas que ali estão descritas. Entretanto, é necessário continuar, pois no final do livro Apocalipse, para quem tem a curiosidade de ler, nós vamos encontrar lá a Jerusalém com portas abertas para todos os lados, recebendo diversas pessoas. Diz 144 mil, entretanto continua dizendo que para além dessas havia uma multidão incontável de pessoas que estariam adentrando no reino. Jerusalém essa que significa para nós um ponto de maior contato com a esfera superior, com os espíritos amigos, com Deus nosso Pai, com Jesus nosso irmão. Então o Evangelho, o Novo Testamento, ele se inicia numa bela noite de Natal e ele termina com a Jerusalém renovada. A Jerusalém renovando todos esses espíritos em possibilidades, em modos de ser, em modos de viver. Todos nós, dessa forma, aprendendo com o Mestre a maneira correta de amar. Para que a gente possa finalizar aqui, eu trouxe um pequeno poema que chama Ser Cristão. Está no livro Antologia Mediúnica do Natal e é do poeta Olavo Bilac. Foi uma psicografia do Chico. E esse poema, então, intitulado Ser Cristão, diz o seguinte: o Evangelho no mundo é o livro da alegria, revelando em Jesus o coração da história, sob a estrela fulgente e em cânticos de glória, a manjedoura surge e a graça principia. Nas bodas de Caná, o Senhor faz-se o guia da festa de noivado em milagre e vitória, e em toda a Galileia é a beleza incorpórea, trazendo amor e sol à terra escura e fria. Converte-se a própria cruz que o flagelo domina em mensagem da vida imortal e divina, doando a fé sublime augusta sementeira. Em júbilo sem par, alcançando o infinito,
Ser cristão é ser luz ao mundo amargo e aflito pelo dom de servir a humanidade inteira. Então essa poesia aqui vai nos dizer um pouco acerca desse privilégio que é ter tido contato com esse mestre, com as lições desse mestre, que é Jesus, que é o nosso irmão tão atencioso, que nos cuida com tanto carinho, vai nos falar aqui do privilégio, da oportunidade de servir, que é ser cristão, que nos oferece diversas maneiras para nos aprimorarmos interiormente pelo um caminho um pouco mais aplainado, que é o caminho do amor, da compreensão, do perdão, da caridade, onde nós possamos superar imperfeições auxiliando o outro e não apenas sofrendo por elas. E não apenas sofrendo na reparação, mas sim auxiliando, dando o passo antes em auxílio ao próximo, em estendendo a mão àquele que caiu, como está bem descrito na parábola do bom samaritano. Tudo isso vai nos dizer que, apesar de todo o sucesso administrativo, racional, organizacional, arquitetônico de César Otaviano Augusto, nós vamos encontrar aqui antes, motivando toda essa modificação no cenário cultural e social da época, a figura de Jesus. Jesus esse que é o mestre que se aproximava à terra, espírito de uma envergadura tão alta, de uma envergadura tão abrangente que nós não conseguimos presumir. Entretanto, nós sabemos que apenas ao aproximar o mestre, muda toda a paisagem da crosta. E não imaginemos nós que foram influenciados apenas os espíritos que cá estavam encarnados, porque o mestre, seguramente podemos dizer, influenciou também todos os nossos irmãos que se encontravam ainda em trevas, como João Evangelista vai descrever para nós no início do seu evangelho, que os espíritos que estavam assentados em trevas viram uma luz. Então, quantos irmãos que estavam ainda atrelados ao lodo, à sujeira, às catacumbas, às imperfeições ainda da esfera umbralina, não foram tocados por essa vibração do Mestre, divina, de amor, de compaixão, de fraternidade. Então, se antes, apenas pela aproximação da energia, da aura do Mestre, muitos espíritos foram modificados, o maior império encontrou seu maior período de estabilidade e paz, quiçá o que pode acontecer conosco quando nos debruçamos a um estudo sério, a um estudo assim dedicado, focado, mas principalmente de sentimento puro ao estudo do Evangelho, ao estudo de um livro como esse, que é o livro Boa Nova. O que será que não pode acontecer em nós? Eu não sei, mas eu já vi exemplos. Eu já vi um Saulo se tornar Paulo. Eu já vi um Simão se tornar Pedro, um Levi se tornar Mateus. Que nós possamos então aproveitar desses recursos que estão em nossas mãos e dessa esfera celeste com a qual nós sintonizamos quando lemos o Evangelho, quando lemos o livro Boa Nova, quando temos acesso às obras, seja da primeira, da segunda ou da terceira revelação. Todas elas nos edificam e nos fazem aproximar do Mestre, para quem sabe um dia, a paz que o Mestre emana esteja também em nossos corações. Muito obrigado, pessoal, pela paciência e a oportunidade de trabalho. Até o próximo episódio.